Em Jacupiranga, vamos dizer assim, o grupo lá, tivemos lá reunido com as pessoas, eles tinham muita dificuldade de ter acesso ao livro espírita. Então, em outubro de 86, né, nós realizamos uma feira do livro em Jacupiranga. E depois começamos a divulgar os livros regionalmente nas cidades. Então, na época, o ID e depois a Boa Nova nos serviu os livros em consignação e nós começamos a pedir em quantidades maiores para fazer feiras do livro. Então, o meu acesso ao livro, eu sempre gostei de estar com o livro espírita, né? Pois bem, e as cartas, como é que elas começam? Ela não foi um trabalho planejado. Eu vou escrever carta para os reeducandos. Não foi dessa maneira. Como lá no outro relato eu disse lá. Então eu tinha na família uma parente, uma prima, né, que estava reclusa numa cadeia pública próxima ali à região de Araçatuba. Então ela estava lá reclusa e era um parente que eu não tinha acesso, né, por causa de problemas familiares ali. A gente se afastou. Eu fui para São Paulo e ela se viu numa condição de casada, com filhos, órfã, né, já sem os pais, e se envolveu com tráfico de droga. Ela vende, ele, o marido, tráfico. Eu não cheguei a conhecer o marido dela, não cheguei a conhecer, até hoje. E ela presa, e toda vez que eu ia visitar meus pais, eu perguntava dessa prima. Vinha um negócio na minha mente, perguntar dessa prima, e eu perguntava, e ficava, não se envolva, não deixa quieto. Até que um dia eu estava lá com meu pai, chegou uma tia, a irmã dele, e eu perguntei, e Cláudia, né? O nome dela é Cláudia. Aí ela me deu o endereço dela. E eu cheguei na minha casa, escrevi uma carta para ela e coloquei no envelope o Evangelho segundo o Espiritismo, essa carta escrita de punho, um envelope em branco, uma folha em branco, selei o envelope e sempre mando mensagens espíritas do grupo dos mensageiros e do Momento Espírita, algumas mensagens que eu imprimi e mandei junto. E seguiu a carta. E veio a resposta. Ela gostou, começou a ler o livro, aí começamos a trocar correspondência. Aí, num determinado dia, eu chego lá, tinha duas cartas, que era uma colega de cela, também de Araçatuba, que me escreveu fazendo perguntas e que também gostaria de ler o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, veja bem, ali nessa segunda, eu também falei, legal, né, bacana, uma pessoa se interessou. Eu também respondi a essa moça de Araçatuba. E depois chegou 3 cartas. Uma outra colega de cela também escreveu. Só que em determinado momento, essa moça, essa segunda moça, ela foi transferida para São José do Rio Preto, de Araçatuba, para São José do Rio Preto. E lá começou a chegar cartas de São José do Rio Preto. Então ela já foi divulgando Ela foi divulgando, como se fosse já um né? trabalho consolidado, né? Porque aí os livros foram chegando à mão dele e foi abrindo interesse. Aí ela foi para Ribeirão Preto, outras cartas chegaram. E depois começou a surgir também as reeducandas pedindo para escrever para filhos presos, maridos presos, e às vezes também chegava a pedir para escrever para os familiares, né, para enviar o evangelho, ou livros espírita. Mas tem para os parentes, mas o foco da carta é o reeducando, aquele que está na situação prisional. Esse é o foco. Então teve casos, né, de uma mãe presa com a filha, pedindo para escrever para um pai preso com o filho. Ou seja, a família Olha. toda no sistema prisional. E o que Entendeu? que. E a tua prima depois cumpriu a pena dela? Teve notícia? Não, a minha prima, ela cumpriu a pena, saiu em liberdade, né, definitiva, separou do marido, precisou de ajuda da família, porque os reeducandos
quando abre a porta para a liberdade, é outro desafio, né? De readaptação, né? Com a família, com a sociedade. Ela teve ajuda, né? E ela foi trabalhar como, diríamos assim, serviço simples, né? Dentro da capacidade dela, de família. Ela foi trabalhar numa empresa, no setor de limpeza, né? Dentro de um hospital. Ela casou com o filho de um pastor e está muito bem. Pôs as filhas para trabalhar, os filhos para trabalhar. E hoje, depois eu reencontrei ela, depois de muito tempo. E hoje ela é uma pessoa cuidando dos netos, a família é realmente bem estruturada. Dentro da simplicidade que a vida permite, ela está bem. E, Essa é a de- notícia que temos. e desde a primeira carta, iniciou em que ano, mais ou menos? A primeira carta foi em agosto de 2000. Foi a primeira Olha, carta que eu escrevi, vai fazer 25 anos agora. 25 anos. Quer dizer, eu costumo dizer que foi a primeira carta que eu escrevi, depois eu só passei a responder. Sim, Essa sim. é a dinâmica, né? Interessante, porque Da- eles é que vêm atrás, né, de sim. você, não é você que foi atrás, né? Não, eu não sei as cartas. Hoje, é hoje, né? Olhando ali, tem aproximadamente, acho que próximo, se eu não estiver errado, 180, 170, 180 áreas prisionais no estado de São Paulo. Então hoje eu devo estar escrevendo aí para respondendo essas cartas para 30, 40 e número pequeno. Esse, essas cartas, pela limitação de pessoal, ela atinge, vamos supor, tem 300 mil pessoas reclusas, nós estamos falando de, por ano, de 300, 400 pessoas que a gente consegue atingir dentro Mas desse já. propósito, você entendeu? Sim, sim, mas Então, já é um. Acho que já é um trabalho muito importante, né? Porque estando ali dentro, chegando um livro uhum, que vai edificar o espírito, né? Vai ajudar a enfrentar esse momento de dificuldade e tal. uhum, Acho que é muito importante. É, eu vejo assim, vou te perguntar, né? Antes da gente já saber mais sobre os casos que você ia contar. Às vezes, quando a gente fala de pessoas que estão presas ali, qualquer tentativa de ajuda, assim, até mesmo no meio cristão, a gente vê muito ódio, às vezes, das pessoas, né? Às vezes a gente tem um olhar, penso eu, equivocado, né? uhum. Como se a cadeia fosse para a sociedade se vingar, né? Então fala assim, vai ajudar ele, fez tanto mal, ele ainda vai ter ajuda, vai ter ainda mordomia, né? Como que você vê essa questão, né, de estar amparando aquele que tá preso? Porque o próprio Cristo falou, né, estive preso e me visitastes, né? Certo. Nesses 25 anos, eu posso dizer que um aprendizado do Cristo eu estou conseguindo assimilar bem. E eu acho que vale pela minha existência. É aquela frase: não julgueis. Isso, pessoalmente, foi o aprendizado de vida. Então, diríamos assim que vou falar o eu, melhorei nesse sentido de julgamento. Mas a doutrina espírita, pelo que nós estudamos, no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, amar o próximo, a penúltima mensagem de Elizabeth de França, que lá no trecho da mensagem, ela fala de caridade para com os criminosos. E tem um trechinho lá, ela fala que uma prece vossa, quando você emite uma prece a um ser que está recluso, pode levar a ele ao arrependimento. Esse é o processo. Levar ao arrependimento. Porque no capítulo seguinte do Evangelho, Amai os inimigos, lá também diz que o ódio transpõe o túmulo. Então nós estamos falando de eternidade. E quando nós estudamos a doutrina espírita, aí eu vou lembrar de uma indicação do amigo o Veloso, aqui de Itanhaém, né? Eu havia lido esse livro, mas eu li o livro, mas não é legal, bonito, mas com as cartas eu tive outro entendimento.
que é do Espírito Camilo, pelo Raul Teixeira, que ele fala, acho que é de justiça e amor. Então lá tem uma colocação que chama muita atenção, uma das colocações. Porque quando nós olhamos para a sociedade e você tem a violência, então você tem aquele que recebe a violência e tem o agressor. Então as pessoas dizem, né, a vítima e todo o seu entorno, a sociedade, quer que a justiça seja feita. Então o que é essa justiça? Pena de morte, prisão, e às vezes vem lá 30, 20 anos, a pessoa, não, foi pouco. Então quer mesmo, eu estou falando do olhar da vítima. E a justiça tem que ser feita. O que está no Código Penal tem que ser cumprido. Essas casas de reclusão é necessária. Não estou falando que não é necessária. Ela é necessária. Porque tem pessoas reclusas que em determinadas cartas elas dizem bendita a hora que eu estou presa. Porque aqui está sendo meu divisor de vida. Eu estou passando por uma experiência que está me despertando que eu tenho que mudar. Aí quando você coloca a imortalidade da alma, isso afirma essa necessidade. Então, olhando, quando o Espírito Camilo explica isso, então nós queremos a justiça divina. Que a justiça seja feita. Então, tem todo o procedimento legal, né? Só que quando nós começamos a perceber a imortalidade da alma, a vida futura, porque uma das leis da natureza é que Deus é amor, perdão, caridade, bondade, blá. Mas acima de tudo ele é justiça. A lei divina é de justiça. Como é que nós entendemos isso? A justiça, como é que ela é feita? O agressor, aquele que agride, aquele que comete violência, quando ele chega ao mundo espiritual, se ele chega já com arrependimento, o processo de arrependimento, que já começa a bater o remorso, o que ocorre com ele? Quando ele está no mundo espiritual, ele também quer que a justiça seja feita. A justiça divina. Ele implora que a justiça divina seja executada. Porque ele enxerga como espírito eterno e que ele precisa sair dessa condição. Porque o arrependimento vai levar ele à culpa. E a culpa só vai cessar quando a reparação do erro cometido esteja sanado. Então ele, mais do que nunca, para se libertar desse processo, ele pede que a justiça divina seja executada. Então a doutrina espírita, com a eternidade da vida, nos coloca nesse caminho. Então muitas vezes nós estamos hoje convivendo com pessoas onde esse processo eu pedi que a justiça divina seja feita para mim reparar meus erros. Então eu posso estar num processo que Deus está atendendo minhas necessidades de espírito. Perfeito. E aqueles que erraram, aqueles que foram vítimas, também no mundo espiritual pode continuar com o desejo de vingança. Mas um dia o remédio para o agressor e o remédio para a vítima é o perdoar. E nesse processo de remorso, arrependimento e reparação, né? Essa mudança. Porque tem pessoas que você está trocando cartas há muitos anos, né? Sim. Você conseguiu já observar uma mudança, fazendo até uma análise psicológica ali do estado mental, né? Dessa transição daquele que estava ali revoltado e de repente ele começa a compreender e depois ele tem uma mudança mesmo de vida, de visão de tudo aquele entorno. Porque eu compreendo que ali muitas vezes você está semeando sem expectativa, né? Uhum. Semear, né? O semeador saiu para semear, mas é gratificante quando você já vê uns frutos, né? Num período mais curto, né? Tem muitas pessoas que estão realmente muito arrependidas, mesmo antes de chegar o livro lá, do ato cometido. Então, quando chega o livro, e chega a mensagem, chega o esclarecimento, a ideia é tirar eles do desânimo, mostrar que o tempo vai ajustar tudo para melhor. E tenho percebido muitas pessoas que realmente estão
definitivamente falar, vou outra trajetória de vida. Eles têm esse propósito, mesmo sabendo que a luta será grande. Então, isso é plausível nas cartas que escreve eles, né? Como talvez a gente vai falar um pouco, mas também assim pessoas que estão lá reclusas e que acho que ali terminou a existência. E mesmo que cometeram muitos erros graves, achar que a vida não vale a pena ser seguida. E a gente mostrar que vale a pena. É se perdoar e substituir o erro pelo acerto. Você entendeu? Essa é a luta deles. E eles têm enxergado isso, sem dúvida alguma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.